Todos, meu nome é Robert Marques, aqui estou ao lado do Gustavo Henrique, irmão em Cristo que tem um trabalho missionário sendo desenvolvido na cidade de Caldas Novas. Nós começamos hoje mais uma transmissão ao vivo pelo site, pelo Facebook da Cultura do Reino. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão e o tema de hoje é avivamento. Sejam todos bem-vindos, vamos esperar mais o pessoal aparecer para nós já começarmos a dar início a esse tema. Sejam todos bem-vindos, tá entrando aqui Tauan, Alves Barros. Esperar mais um pouco para que todos possam participar. Halley chegou, Halley Garcia, cometa Halley, seja bem-vindo. Veio muito rápido. Tauan Santos, seja bem-vindo. Poliana Duarte, seja bem-vinda. Quem mais? Luan Juan, Luiz Juan, paz, irmão. Guilherme Vieira, chegou. Vamos chegando, pessoal. O tema de hoje é um tema extremamente importante nos dias que nós estamos vivendo algo muito importante e queremos compartilhar aquilo que o Senhor tem liberado em nosso coração para todos vocês. Matheus Barbosa, um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro. João Ojeda, nunca consigo pronunciar esse sobrenome, depois vocês me ensinam aí. Pessoal do Guarujá, J. Silva, Keliane. Paz. Manda um beijo para sua Minha esposa. esposa linda, maravilhosa. Faz uma declaração para ela. Tô com muita saudade, amor. Tô chegando e não vejo a hora de te ver. Que lindo. Aqui também existe amor. Vamos lá, Andressa Botelho, a paz, irmã Jéssica. Antes ela se chamava Camilena e Deus, o Senhor Jesus, transformou a vida dela e mudou o nome dela para Jéssica. Seja bem-vinda. Ronan de Oliveira Lima, paz desde Bilbao, Espanha. Que bênção, temos uma presença internacional aqui em nosso meio. Glória a Deus. Vamos lá esperar mais um pouquinho, o pessoal vem chegando aqui. Quem mais? Marcelo Viana. Oi, Marcelo. Itabuna, Bahia. Sejam bem-vindos, todos vocês. Graça Tonon, a paz, irmã. Yasmin Monteiro. Hariane Furtado. Acho que eu pronunciei certo, não sei. Graça e paz, irmã. Carlos Abreu, paz, amado. Simões Filho, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal chegar. Marco Antônio Almeida, paz de Senhor Jesus, irmão, representando o estado de Minas Gerais. Felipe Correia, Curitiba. A Graça de Criciúma, sejam bem-vindos. Bom, irmãos, enquanto o pessoal está chegando, quero compartilhar algumas coisas que têm acontecido durante esses dias. Este final de semana nós tivemos a conferência do Cultura do Reino aqui em São Paulo. Foram 3 dias onde o Senhor transformou nosso coração, chacoalhou as estruturas do nosso coração, transformando-nos de dentro para fora. Tivemos a participação do Leandro Vieira, de Curitiba, do Gilberto Araújo, de Brasília. Também tivemos o Anderson Silva, da Igreja Vivo por Ti, de Brasília. E tivemos pessoas de outras cidades também do Brasil. O Brasil praticamente foi todo representado durante essa conferência. E foram palavras muito pontuais e pertinentes sobre aquilo que Deus está fazendo conosco nesses dias. Infelizmente, nós recebemos a notícia na quinta-feira do falecimento do Gregório, e nós que estávamos nos preparando para recebê-lo, e o Senhor Jesus o recebeu, né? E nós estávamos com o coração com muita expectativa, esperando pelas ministrações dele, ele que tem abençoado muito a nação brasileira, serviu o Brasil durante 30 anos de ministério. Fogo, paixão e lágrimas. Ele incendiou muitos jovens, muitas pessoas foram marcadas pelo ministério do Gregório. E eu estive ontem no memorial, no culto memorial sobre a morte dele, lembrando o ministério dele. E foi muito pontual, e nós entendemos no Espírito que Deus está
gerando nesse tempo todo uma transição geracional, né? O Gregório, ele representa uma escola, representa uma geração de profetas, de evangelistas, e nós sentimos no nosso espírito essa palavra transição geracional. Então, tudo que Deus faz, primeiro ele antes revela aos seus santos profetas. Entendemos que durante esse tempo Deus está sinalizando algo que vai acontecer, algo muito poderoso. Na verdade, já está acontecendo, o reino espiritual está sendo movimentado, nós estamos sentindo no espírito uma mudança em relação àquilo que o Senhor está fazendo. E a morte do Gregório, ela representou um marco para essa geração. Então, foi um despertamento, Deus apontando algo muito poderoso. É como, por exemplo, você que dirige, sempre há uma placa sinalizando que uma lombada a 100 metros está para chegar. Então, da mesma forma, nós entendemos que foi uma sinalização de Deus para algo muito grande que está para acontecer durante esses dias. Vamos lá, quem mais chegou aqui? Moisés Nascimento, até hoje não acredito que Gregório se foi, nem nós. Daniele Ferreira. A Dani de Caldas. Caldas Novas. Quarta-feira nós estaremos aí, abençoando vocês. E Júlio César, meu amado irmão, Júlio César, bem-vindo. Saulo César, Diogo, Marcelo na Cruz. Bom, vamos lá. O tema de hoje é avivamento. Como eu disse para vocês, compartilhei que esse final de semana tivemos a Conferência do Cultura do Reino e também nós tivemos a notícia do falecimento do Gregório, né? Nós que estávamos com o coração com muita expectativa para recebê-lo, recebemos, na verdade, a notícia sobre o falecimento dele, foi de uma morte instantânea. Ele faleceu na madrugada de quinta-feira, sofreu um ataque cardíaco dormindo. O Senhor o levou da forma que acredito que a maioria de nós gostaríamos de morrer, né? Sem dor. E a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que não somente Noé, mas houve um homem na Bíblia que Deus tomou para si, porque não era digno, né, de estar vivendo na terra. E Gregório foi levado pelo Senhor. E nós estivemos ontem lá no culto, e umas palavras que vieram ao nosso coração foi que naquela noite, ontem, o Gregório ele tinha um culto para pregar, né, na Imosp. E ele pregou, sua última pregação foi falando sobre a morte que gera vida. Então, através da morte do Gregório, nós cremos que isso vai despertar, vai levantar muitos jovens para colocar a mão na massa, se posicionar, obedecer à grande comissão de Jesus. Eu quero compartilhar um versículo com vocês que tem nos acompanhado durante esse tempo. Ele está em João capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo aguardará para a vida eterna. Nós cremos que Gregório foi a semente de trigo que caiu na terra, morreu e vai dar muito fruto. Nós lembramos também que no ano de 1982 houve a morte de Keith Green, que era uma das grandes admirações do Gregório. E também nesse dia foi feito um culto em memória a Keith Green. E estavam relembrando o ministério de Keith Green. E a partir daquele dia, muitos jovens, muitas pessoas foram despertadas para missões, muitas pessoas foram preparadas, enviadas para todos os cantos da terra. Então, da mesma forma, nós cremos que a morte do Gregório representou algo muito importante, um marco muito importante para a igreja brasileira, onde se o grão de trigo cair na terra e morrer, dará muito fruto. Então, nós cremos que Deus está despertando a igreja, Deus está despertando os jovens para cumprir com o ID do Senhor. A missão não é apenas o ir, mas a missão por completa é fazer discípulos. Então, nós cremos que Deus está levantando uma geração que entende que não é somente o ir, mas o fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos do Senhor, como diz Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, e todos os dias eu estarei convosco. Eu creio com toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, que o Senhor está derramando
do seu Espírito sobre toda a carne, sobre a igreja. Para quê? Qual é o propósito disso? Para prepará-la, para capacitá-la, para preparar, aplanar o caminho da volta do nosso Senhor Jesus. Eu creio, como o Gustavo também está aqui comigo, nós temos sentido isso muito no Espírito, que Deus está levantando uma geração de profetas que está preparando o caminho da volta de Jesus, uma geração que soará a trombeta da volta de Jesus. Nós cremos isso, os sinais apontam a volta de Jesus. E nós cremos com todas as nossas forças. Também em Joel capítulo 2, fala uma coisa muito interessante. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir aí. Fala algo que tem despertado muito o nosso coração durante esses dias. Diz assim que o Espírito, como eu citei agora, Deus fala, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jovens terão visões, velhos terão sonhos, haverá sinais nos céus e na terra, simplesmente apontando a volta do nosso Senhor Jesus. E diz, e chegará o grande e temível dia do Senhor. Quando a gente lê o capítulo 2 de Joel, nós vemos um cumprimento dessa profecia em Atos 2, quando Pedro e os homens daquela época, cheios do Espírito Santo, Pedro começa a citar essa passagem, porque houve ali um derramamento do Espírito Santo. E nessa mesma passagem de Joel 2, fala sobre duas chuvas, temporã e serôdia. Nós entendemos que, em cumprimento à palavra do profeta, como eu disse, Deus não faz absolutamente nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Em Atos 2, nós vemos o cumprimento da primeira chuva sendo derramada. Para o judeu, eles entendem que no processo de cultivo, de semeio, de algo, eles lançam a semente na terra e eles sabem que virá a primeira chuva, que é a chuva serôdia, né? Que para eles representa a chuva de outono. Então eles lançam a semente, eles sabem que vai vir a chuva serôdia, e a chuva serôdia vem, e qual é o propósito dessa chuva? Para fazer germinar a semente que foi lançada na terra, né? E eles sabem que também vem uma segunda chuva, chamada temporã, e essa chuva é a chuva de primavera. Eles sabem que quando essa chuva cai, ela tem um propósito de fazer crescer aquela semente que germinou naquela boa terra. Ela cresce, se fortalece e gera frutos, para dar frutos na estação própria. Então nós cremos que a primeira chuva foi derramada na igreja de Atos, e nós cremos também que a segunda chuva já está sendo derramada sobre as igrejas, sobre a igreja de Jesus Cristo. Qual é o propósito? Para prepará-la, fortalecê-la, porque virá um grande e temível dia do Senhor. Então nós cremos com todas as nossas forças a respeito disso. Interessante também que ontem, quando nós estivemos no culto memorial do Gregório, foi passado um vídeo, vocês podem ver na internet, que chama Encoraja-me, onde ele está falando, ele mesmo contando uma visão que um homem de uma cidade falou para ele, falou assim: Gregório, eu tive um sonho contigo, eu vi você, não foi um sonho tão interessante assim, eu vi você dentro de um caixão, e você estava naquele caixão, mas ao mesmo tempo eu vi você muito alegre, você glorificando ao Senhor. E ele achou muito interessante, o Gregório falando, achei muito interessante aquele sonho. Também tem outras ministrações, ele falando, dizendo assim: estou sendo preparado para morrer, eu vivo para morrer. E no mesmo tempo ele para a mensagem e fala sobre um testemunho de uma mulher no Rio de Janeiro, que era amiga, muito próxima dele, que havia falecido de um infarte. E aí ele volta para a mensagem: estou sendo preparado para morrer. Essa mulher estava com uma saúde impecável e, de repente, o Senhor a tomou para si. Então, nós vemos como um sinal muito profético sobre aquilo que o Senhor está fazendo nesta terra. Outra passagem também muito interessante a respeito de avivamento, que é o tema de hoje. Jesus ele fala assim: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele fala assim: orem pelos trabalhadores que são poucos, porque a seara é muito grande, mas a seara já está branca, a seara já está preparada para a colheita. Ore pelos trabalhadores, para que eles renunciem a tudo, para que eles despertem, não apenas despertem, mas para que eles se posicionem em relação
aquilo que o Senhor está fazendo como habitação do Espírito, como sacerdotes, como uma geração santa. Então ele fala, não orem pela seara, porque a seara já está pronta. Orem pelos trabalhadores que são poucos. Então chegou o tempo onde Deus está despertando todos nós da igreja no Brasil, a igreja de Cristo espalhada por todas as nações, que nós estamos sendo despertados pelo Senhor para colher aquilo que já foi plantado. Então este é o tempo de nós não orarmos pela seara, mas é o tempo de nós colhermos aqueles que estavam dormindo, aqueles que estavam com uma letargia, estavam cansados e sobrecarregados. Chegou o tempo de despertamento, chegou o tempo de renúncia, chegou o tempo de obedecer à missão de Jesus. A missão não é minha, a missão não é do Gustavo, a missão não é sua. A missão é de Jesus. Nós somos apenas cooperadores, somos comissionados a fazer o que Jesus fez neste tempo. Então eu creio que através da morte, a morte gera vida. Então nós fomos chamados para honrar, nós fomos chamados para assumir esse compromisso de carregar essa tocha, a tocha do avivamento que tanto Gregório havia falado durante 30 anos de seu ministério aqui no Brasil. Ele falava muito sobre legado de lágrimas, legado de paixão, legados de fogo. Gregório derramou muitas lágrimas em muitos púlpitos espalhados pelo Brasil, e principalmente num lugar secreto. Então eu creio que está havendo uma resposta de oração de Gregório, onde muitos não davam a mínima atenção ao que ele estava fazendo, como ele mesmo disse. Os profetas não têm honra, os profetas são rejeitados, os profetas não são escutados. Mas eu creio que Deus está honrando a oração do Gregório, levantando esses jovens a assumirem um compromisso em obediência à grande comissão de Jesus. Então, isso é um avivamento, está acontecendo um avivamento, sendo espalhados. Imagina como um monte de gravetos juntos no mesmo lugar. Isso incendeia, vai incendiar uma nação. E eu oro por você, oro para que você se posicione como habitação do Senhor. Quero compartilhar uma outra palavra que está escrita em Salmos 91, todos nós conhecemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Durante muito tempo nós ensinamos, e vocês já foram ensinados, que nós queremos uma visitação de Deus, nós queremos perseguir a Deus. Não, na verdade é Deus sempre nos perseguindo, é sempre Deus procurando uma habitação para fazer morada, aquele que habita no esconderijo, ou seja, nós precisamos nos posicionar como habitação do Espírito Santo de Deus, para que, a Bíblia diz, e a sombra do Onipotente descansará. Então Deus está à procura de habitações para derramar o seu Espírito, para fazer aquilo que Jesus fez. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitação fala de lugar secreto, e lugar secreto fala de descanso. Então, se nós estivermos na presença de Jesus, se nós estivermos mergulhados na presença de Jesus, se nós estivermos mergulhados na presença de Jesus, nós encontraremos descanso aonde quer que nós formos. A presença do Senhor estará conosco, seja sinais, milagres e maravilhas, em todo e qualquer canto dessa nação. A presença do Senhor estará conosco, ministrando nosso coração, nos liberando para cumprir com o propósito de Deus. Eu creio que ministérios estão sendo destravados, eu creio que dons estão sendo ativados, eu creio que está havendo uma renovação de mentalidade. Eu creio que muitos que estão usando óculos, como por exemplo o óculos do Gustavo aqui, que não está embaçado, mas muitas pessoas estão usando óculos, mas esses óculos estão embaçados. Então é o tempo de limpar esses óculos para que você possa ver aquilo que o Espírito Santo está fazendo em todas as nações. Amém? Quero deixar o Gustavo falar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo está ministrando no coração dele. Amém. Eu entendo a palavra avivamento
Em Atos ele deixa isso bem claro, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, os que estavam naquela localidade, eles começaram a compartilhar as coisas. Eu acredito que o Espírito Santo ele traz uma transformação interior para que exteriormente nós possamos trazer a transformação social. Um avivamento que ele só traz movimento para mim e que ao meu redor eu continuo e as pessoas ao meu redor continuam a mesma coisa, eu não creio que isso seja um avivamento, né? Eu acredito que isso seja algo emocional, qualquer outra coisa. Eu acredito muito no avivamento que vai trazer a transformação em uma cidade, no seu bairro e para toda a nação, para que assim nós possamos realmente viver quem é o Espírito Santo em nós, o que o Espírito Santo tem para nós. Primeiro acontece em mim, no meu interior, para depois se externizar ao meu redor, ao meu bairro, à minha cidade e à minha nação. Amém. É interessante falar isso que o Gustavo acabou de citar, porque toda transformação que Deus faz, primeiro, ela começa dentro do homem interior, dentro do coração do homem. Então, esse é o tempo de nós nos posicionarmos para deixar com que o Espírito Santo nos leve a um quebrantamento, a uma um contritimento, nem sei como pronuncia isso, agora fugiu da minha cabeça, mas um quebrantamento de espírito, nos levando ao lugar secreto, lugar da presença. Quando nós estamos falando da presença, Deus não pode fazer nada assim, fora assim antes ele fizer primeiro. Eu creio que como sacerdotes, como família sacerdotal, que Deus não está preocupado em fazer o nosso ministério crescer. Deus está preocupado em fortalecer a família, porque se nós tivermos uma família forte, uma transformação dentro da nossa casa, Deus irá fazer uma transformação na igreja e da igreja irá ser relevante em diante de uma sociedade que é hedonista, nihilista, narcisista, e é o que a gente tem ministrado muito durante esse tempo na conferência a respeito disso, porque se antes de nós sermos sal e luz fora, nós precisamos ser sal e luz dentro. Então eu creio com todas as minhas forças, com toda a minha fé, que Deus está fazendo uma reforma, uma transformação dentro do coração do homem, para que isso seja refletido na sociedade, em nossa casa, em todas as esferas da sociedade espalhadas por aí. E falando a respeito disso, avivamento é uma das palavras mais gastas do vocabulário evangélico. Nunca se falou tanto de avivamento como nos últimos anos. Eu lembro que quando eu me converti, foi uma das primeiras palavras faladas, era avivamento, e eu lembro perfeitamente a primeira ministração que eu ouvi do Gregório quando eu estava na igreja da IMOSP em São Paulo, e Gregório me chamaram para ir para uma conferência, eu não fazia ideia quem era Gregório, e o tema da conferência era avivamento. E aquelas palavras do Gregório vieram como flechas, incendiaram o meu coração. Eu não saí mais a mesma pessoa. É impossível, depois de uma ministração do Gregório, você sair a mesma pessoa. É impossível você sair sem ter o seu coração incendiado pelas palavras que o Gregório liberou, a não ser que você estivesse com o coração incrédulo e o coração duro, porque se nós estivermos com o coração incrédulo e um coração duro, é muito difícil haver uma transformação. Então, quando eu entendo a respeito do coração, nós entendemos biblicamente que o coração ele representa, ou melhor, que a terra fértil ela representa o coração do homem, um coração que está disposto a obedecer à vontade do Senhor. Quando nós estamos com o coração como uma terra fértil, o Espírito Santo, como nós citamos aqui, Joel 2, ele é derramado sobre esse coração, e esse coração, ele absorve a água da chuva que está sendo derramada. Acontece que muitos que estão com o coração endurecido, é impossível Deus fazer alguma coisa através da vida dele. Então, nós precisamos orar para que esses corações sejam quebrantados, como diz o livro de Salmos. Senhor, dai-nos um coração novo e renova em nós um espírito reto.
Então, Gregório falava uma coisa interessante, cara, sabe de uma coisa? O problema do Brasil não é a teologia da prosperidade, o problema do Brasil é a falta de um coração quebrantado e contrito. E ele falava das orações dele também era, Senhor, Salomão pedia sabedoria, mas eu quero pedir um coração quebrantado, um coração contrito. Nós cremos que a resposta por um avivamento é a santidade, é um coração quebrantado, é arrependimento. O tamanho do seu arrependimento determinará o tamanho de um avivamento que você vai experimentar. Então, Deus está convocando a igreja para nós quebrantarmos os nossos corações diante dele, nos posicionar, nos alinhar como habitação, como sacerdotes para essa geração. Interessante, quando nós falamos da palavra sacerdote, sacerdote não se refere a apenas um pastor, mas sacerdote se refere a homens que Deus está chacoalhando para se posicionarem, sendo sacerdote em seu lar, pastoreando e ministrando o coração da sua esposa, ministrando e pastoreando o coração dos seus filhos, se assim tiver esposa e filhos. Então, nós vemos que este é o tempo desses homens que são pais, que são esposos, se posicionarem naquilo que o Senhor está fazendo. Não oramos mais, Senhor, abençoe o que estamos fazendo, abençoe meu projeto, abençoe minha família, abençoe minha casa. Nós não estamos orando mais assim. Nós estamos orando, Senhor, queremos fazer aquilo que o Senhor já está fazendo. Não queremos orar para que o Senhor abençoe o nosso projeto. Queremos orar para que façamos aquilo que o Senhor já está fazendo nessa geração. Nós precisamos entrar naquilo que Ele está fazendo. Não que Deus entre naquilo que nós estamos fazendo, mas nós entrarmos naquilo que Ele já está fazendo. Não cremos que nós oramos, Senhor, visita-nos. Não, nós oramos para nos posicionar como habitações. Deus não visita. Deus ele está à procura de uma habitação para que ele faça morada no coração do homem, transforme o homem interior, renove a mente do homem, alinha a mente dele com a palavra de Deus, com o que o Senhor está fazendo neste tempo. Tudo aquilo que você fazia, seus métodos, Deus está dizendo, olha, já não serve mais, já não presta mais. Agora entenda o que eu estou fazendo agora. Há um tempo novo, como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, Jesus dizendo, eu faço nova todas as coisas. Cremos que Jesus, através do seu Espírito, está fazendo tudo novo, de novo. Então aquele método que você usava já não serve mais. Aquela forma que você tinha, aquela estratégia que você tinha, já não serve mais, porque Deus está fazendo algo novo e você precisa se posicionar em relação a isso. Amém? Vamos aos comentários dos nossos irmãos aqui. Vamos ler. Avivamento pessoal e depois social. Tiago Miron aqui diz, exatamente, irmão. Vamos ver aqui. Tauan Santos, é mesmo, ele ministrou em Ilhéus, foi power demais. Amém. Espero que realmente chegue o meu povo. Nosso irmão Gibel, ele é um ex-muçulmano que durante muitos anos serviu ao Islã e ele tem 5 anos que conheceu a Jesus e nós cremos também que Deus está visitando o povo muçulmano, o povo árabe, o povo judeu. Muitos deles estão tendo visões. Jesus está visitando esse povo, trazendo luz, trazendo entendimento que o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o único Senhor e Salvador. Não há outro caminho como Jesus. As religiões são pluralistas e dizem que não é somente os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, que têm a verdade,
mas nós cremos que Jesus está se revelando a esse povo e nós precisamos orar pelo povo muçulmano, pelo povo árabe, para que eles experimentem um despertamento, para que eles vejam em Jesus o único caminho, a verdade e a vida. Sonali diz: o arrependimento mata aquilo que está me matando, sem matar a mim mesmo. Exatamente, porque Jesus, ele falou que aquele que perder a sua própria vida em amor a mim, vai salvar. Entendemos que o evangelho não vai ensinar você a ganhar. Não pense que você vai encontrar palavras no evangelho ensinando você a ganhar. O evangelho te ensina a perder. Aquele que perde a sua própria vida em amor a mim, este ganhará. Então perca a sua vida. Morra para a sua vida, morra para o seu eu, morra para as suas vontades, morra para o seu narcisismo, morra para o seu hedonismo, o seu bel prazer, para que você se posicione e você faça aquilo que você quer fazer. Por exemplo, as pessoas perguntam para mim: você gosta de morar em São Paulo? Eu respondo: não, porque se dependesse de mim, da minha esposa, nós estaríamos morando em outra cidade, porque nós temos filhos, e morar na cidade de São Paulo é uma cidade cara e é uma cidade muito turbulenta. Nós, se fosse da nossa vontade, nós estaríamos morando, por exemplo, em Caldas Novas, né, que tem muitos parques aquáticos, seria ótimo para as crianças, um custo de vida menor, mas por que nós não mudamos? Porque não é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem um propósito específico na cidade de São Paulo. O Senhor quer tocar a cidade de São Paulo. E Ele conta comigo, conta com outras pessoas também na cidade de São Paulo, um contexto urbano como outras cidades no Brasil, seja na cidade onde você está inserido. Nós entendemos, eu entendo no espírito, que não é a vontade do Senhor saímos, mas a vontade nossa é saímos, mas quando nós renunciamos a tudo, nós já não temos mais vontade própria, não existe mais livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio para nós procuramos fazer a vontade daquele que nos salvou. Como diz, a gente pode dizer: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você já não tem mais vontade, você faz a vontade daquele que te salvou, daquele que é Senhor sobre sua vida. Vamos lá, Moisés Nascimento, mente em pensamentos renovados, sim, está havendo um reabibliamento também, onde jovens estão confrontando as velhas estruturas, o sistema religioso não estão aceitando tudo o que está sendo dito, eles estão indo para as escrituras, vendo se está condizendo com aquilo que a palavra está falando. Os jovens não estão aceitando mais água com açúcar, já não estão aceitando palavras vazias, já não estão aceitando mais pessoas que o seu discurso não é coerente com o seu coração. Muitos de nós falamos, como diz em Apocalipse, tem fama de estar viva, mas por dentro está morto. Não adianta nós termos placa de igreja dizendo Igreja do Avivamento, sendo que dentro dela está morto para Jesus. Nós precisamos estar morto para o mundo e vivos para Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 13, versículo 11. Jonathan Bonfim diz aqui: acredito que o avivamento gera geração de vida. Começa ao retorno das escrituras, isso mesmo, quando a lei foi lida, porque ele rasgou suas vestes com sinal de indignação, de como o povo estava longe das escrituras. Aí a reforma, a purificação, veio no templo e na geração dele. A tua palavra me vivifica. Amém. Obrigado, Jonathan, pelo comentário. Brasília já está entrando no coração do Espírito Santo para o grande avivamento. Amém. Glória a Deus. Keliane diz aqui: o tamanho do nosso arrependimento é o tamanho do avivamento que nós viveremos. Amém. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Nós temos visto uma transição, né, de pessoas em que não tinham um fundamento na palavra, que eram movidas somente pelas atitudes de manifestações espirituais. Está havendo uma migração dessas pessoas para o fundamento da palavra, e a gente está vendo as pessoas em que eram
movidas muito somente pela palavra e negligenciavam os moveres do Espírito Santo, os dons. Está havendo essa migração de quem era fundamentado na palavra, aprendendo mais sobre os dons e o Espírito Santo, e quem era fundamentado somente no mover, está buscando fundamento na palavra, para que haja um equilíbrio, né? E podermos participar do que Jesus está fazendo na nossa nação, né? Está vindo um grande avivamento e eu quero, para que isso aconteça, eu creio muito que é necessário que haja esse equilíbrio, a fundamentação da palavra e a fundamentação no Espírito Santo. Amém. Então, entre naquilo que Deus está fazendo e não procure fazer com que Deus entre naquilo que você mesmo está fazendo. Entende? Então, chegou o tempo e já é a hora de nós despertarmos, sairmos do sono profundo e nos alinharmos com o que Ele está fazendo. Chegou o tempo de você se posicionar, chegou o tempo de você assumir o seu papel como homem, porque antes de ser homem de Deus, você foi chamado para ser um homem. Antes de você ser uma mulher de Deus, antes você foi chamado para ser uma mulher de Deus. Quero dar um testemunho rápido aqui. Uma vez pessoas me procuram e falam: cara, você é um paizão para mim, você é um pai para essa geração. Eu falei: não fale isso porque você não me conhece. Eu não sou teu pai, não me chame de pai, porque eu não sento na mesa com você, você não conhece minha intimidade. Não basta você dizer para mim que eu sou um homem de Deus vendo uma ministração no YouTube, sendo que você não senta na mesa comigo e me conhece na minha intimidade. Nós conhecemos homens e mulheres de Deus em sua intimidade e não em plataformas digitais. Então chegou o tempo de você não apenas ter revelação da palavra, chegou o tempo de você ouvir o que está sendo dito, mas colocar em prática. Como Jesus fala em livro de Mateus, capítulo 6 e 7, ele diz: os que ouvem a minha palavra e as praticam são semelhantes àqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Vindo a tempestade, vindo a tribulação, a enchente batendo contra ela, ela vai permanecer. Então eu creio que nós precisamos de consistência, de força, de resistência. Porque uma coisa que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é a seguinte: não coloque o fervor acima da maturidade. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor derramou um poder, derramou algo no começo dos anos 2000 no Brasil, onde as pessoas iam para os cultos e viam muitas pessoas caídas no chão e olhavam para aquilo e falavam assim: nossa, esse culto foi uma bênção. Mas uma bênção por quê? Porque todas as pessoas estavam no chão. Mas, passados anos, nós percebemos que isso não gerou frutos, porque não basta nós cairmos no chão no poder, mas eu creio que essa geração foi chamada não para cair no poder, mas para permanecer no poder. Então, por isso que eu creio que não adianta nós sairmos chapados do Espírito. Não estou falando que é errado isso, é muito bom, mas nós precisamos entender que Deus está nos levando a uma maturidade da fé cristã, sabe? Não colocar o fervor acima da maturidade, porque nós temos responsabilidades hoje. Nós precisamos assumir um compromisso, precisamos colocar a mão na massa, colocar a mão no arado e seguir Jesus. Jesus mesmo fala: aquele que não renunciar a tudo que tem, não é digno de ser chamado meu discípulo. O que eu entendo com isso? Você precisa se posicionar: ou você é uma multidão, ou você é discípulo de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus subiu ao alto de um monte, se assentou e os discípulos se aproximaram. Olha que interessante. Antes disso, a multidão seguia Jesus por causa dos sinais, dos milagres e das maravilhas. O povo hoje segue bênção, vitória e prosperidade. E aí, quando Jesus sobe ao alto do monte e senta para ensinar, os discípulos observam e entendem. Então, eles se aproximam. Eles saíram do estado de multidão e se posicionaram para discípulos. Deus está levantando discípulos e não multidão. Deus não precisa de multidão. Deus quer discípulos, aqueles que se aproximam,
aqueles que estão aos pés do Mestre, aqueles que estão com os ouvidos honrando o Senhor. E um grande exemplo disso, para nós terminarmos, é quando Jesus é convidado por Marta para entrar em sua casa. E Marta arrumou sua casa, limpou sua casa, lavou a louça, passou a vassoura, passou o pano, jogou cândida, perfumou a casa, para receber o seu convidado ilustre, nada mais, nada menos que Jesus. E Jesus entra na casa. Porém, havia uma outra mulher, irmã de Marta, chamada Maria. Ela imediatamente sentou aos pés de Jesus, porque Jesus iria ensinar. E Marta, numa posição, vendo aquela cena, ela estava fazendo atividade sobre atividade, fazendo coisas em cima de coisas, e ela chama a atenção de Jesus, dizendo: Mestre, peça para que Maria venha me ajudar. E Jesus responde: Marta, Marta, você está afadigado com tantos afazeres, e Maria escolheu a melhor parte. O que era para ter sido feito, a atividade que era para ter sido feita com amor, Marta, devido a tantas atividades, ela fez com murmuração, ela fez com irritação. Você entende? O que era para ter sido feito com amor, ela fez com irritação, com murmuração. Isso se tornou ativismo. E a atividade sem amor gera ativismo. Por muito tempo nós ensinamos também que todos, quem quer ser Maria, todo mundo levanta a mão. E quem quer ser Marta? Ninguém quer ser Marta. Porém, nós precisamos de entendimento aqui. O serviço de Marta é tão importante quanto a comunhão de Maria. É interessante nós observarmos que a comunhão é a prioridade no reino de Deus. E secundários são as atividades. O que muitas vezes nós fazemos é mudar a ordem, porque nós entendemos amar a Deus sobre todas as coisas. A fonte de amor, a fonte inesgotável de vida eterna é amor a Deus, é a comunhão com o Espírito, é o relacionamento com o Espírito Santo. Então foi o que Maria fez, ela entendeu que a prioridade dela naquele momento era a comunhão com Jesus. Ela parou tudo que estava fazendo, porque Jesus estava ensinando, Jesus estava falando, enquanto Marta estava com muitas atividades. Ou seja, muitas pessoas dentro da igreja fazendo muitas atividades, como que se isso gerasse um avivamento. Na verdade, isso é tentando fabricar um avivamento, não vai gerar fruto. Como diz Charles Spurgeon, e também na última ministração de maio de Anderson Silva, nós estamos combatendo o pecado com a nossa iniquidade. Há pecado em nossa santidade. Então nós precisamos nos atentar que a nossa prioridade é comunhão com o Espírito. Deus está nos levando uma vida de oração. Deus está nos levando às Escrituras, lendo, meditando, comendo, sendo transformado dia a dia. Nós entendemos também que há um banquete, há um banquete cheio de alimento, mas nós entendemos que o problema não é a falta de alimento, mas é a falta de apetite, a falta de fome. E a nossa oração é para que essa fome, essa sede seja gerada no seu coração, para que você coma esse alimento, e esse alimento transforma você por dentro, para que você possa ser usado pelo Senhor, para transformar a sua realidade, transformar o seu contexto que está à sua volta. Amém, irmãos? Para a gente finalizar, vou ler alguns outros comentários aqui e a gente encerra esse tema sobre avivamento. Vamos ver aqui: a religião gera robôs, Cristo gera filhos, isto mesmo. Nós fomos chamados para sermos remidores, libertadores, e nós fomos chamados para confrontar o espírito religioso, o espírito sistemático. Nós não fomos chamados para afrontar pessoas, mas para confrontar com amor. Eu creio com todas as minhas forças nisso. Os 3 dias de conferência impactou minha vida, não vejo a hora de ter mais uma. Realmente a sede e a fome pela palavra de Deus aumentou enormemente o meu ser. Caleb Souza, obrigado, Caleb. João Bosco, renúncia, mais arrependimento, avivamento. Isso é tempo de se posicionar ao chamado do Pai. Tiago Miron disse: a igreja sistema gera marionetes, a igreja noiva gera servos e discípulos. Ou seja, fomos chamados para nos posicionar como os discípulos de Jesus. Muitos querem as bênçãos
do apóstolo Paulo. Mas eu te falo uma coisa, a Bíblia diz lá em Atos que o Espírito Santo revelava a Paulo que de cidade em cidade aguardava prisões e açoites. Você está preparado para ser afligido? Você está preparado para ser açoitado? Você está preparado para ser perseguido por causa do Evangelho? Porque quando nós falamos quem quer a bênção de apóstolo Paulo, todo mundo levanta a mão, mas quem quer as aflições? Porque o avivamento, ele vai gerar um batismo de angústia, o avivamento vai gerar aflições com aqueles que estão se posicionando em relação a este mundo caído. Amém. Uma geração que caminha para a cruz. Amém, irmãos. Amém. Para finalizar, queremos agradecer a participação de todos vocês durante essa transmissão. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa oração é para que você se levante, se posicione. Você seja um discípulo de Jesus e não mais um no meio da multidão. Nós oramos para que a sua mente seja renovada, há uma renovação de mentalidade, para que você possa ver claramente, que seus olhos sejam desembaçados, para que você tenha uma visão celestial do que o Senhor está fazendo. Oramos também para que os seus dons sejam ativados, para que seu ministério seja destravado, seu destino seja liberado em Cristo Jesus. Se você não estiver em Jesus, você não sabe qual é o seu propósito, você só encontra o seu propósito, o seu destino em Jesus. Você só sabe aonde você vai chegar se você souber de onde você veio. Quando você entender de onde você veio, você entende qual é o seu propósito, o que você faz. E você entende qual é o seu destino, você sabe aonde você quer chegar. Tá bem, irmãos? Responde 10 minutos de pergunta? Tá bom, vamos esperar mais 10 minutos. Queria mandar um abraço pro Jackson, pra Sabrina que estão no ao vivo aí, pra Keliane, minha esposa, pro Jorge, pra Dani. E um abraço pro Robson do Rio de Janeiro, minha cidade natal. Saudade do meu Rio. Deus está fazendo coisas maravilhosas no Rio. Quando alguém fala assim, nossa, eu não creio mais nessa geração. Irmão, para com isso. Não fale algo que você não está entendendo, apenas se posicione, porque Deus está levantando os remanescentes, levantando os profetas que não se dobraram, não se venderam, pessoas que buscavam glória, fama e dinheiro. Nós cremos que Deus está levantando uma igreja que busca a glória de Jesus, que busca a presença de Jesus. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo que você necessita é a presença de Jesus, é ir para o lugar secreto, é ali que você vai ser ungido, é ali que o Senhor vai derramar graça, poder, autoridade sobre a sua vida, para você fazer o que Ele fez, falar o que Ele falou. Isso gera transformação, isso é avivamento. Um abraço para a galera de Mogi das Cruzes, Diego Oliveira, glória a Deus. Se alguém tiver mais perguntas, postem aqui para a gente ir responder e finalizar, tá bom? Cris Xavier, ô Cris, beijão, querida. Um abraço para o Fábio também. Jenny Lima, que bom escutar vocês. Foi um abrir de mentes e corações as mensagens transmitidas na conferência. Glória a Deus, irmãos. Fiquem atentos, porque nós voltaremos com os cultos da cultura toda a última sexta-feira do mês. Também nós teremos escola de missões no primeiro semestre, no segundo semestre também. Teremos algumas formações ministeriais que nós iremos divulgar nos próximos dias. Antes de nós terminarmos também, quero encorajar vocês a comprarem as camisetas da Cultura do Reino. Mostra aí, Gustavo. Linda. Essas camisetas, elas têm um propósito de investir em missões, investir em missionários, investir em projetos missionários, da qual nós fazemos parte, da qual nós estamos envolvidos. Quero encorajar todos vocês a comprarem essas camisetas e vocês estarão contribuindo diretamente com missões. Queria abrir um parêntese ali no Wilson Reis, que ele fala que o segredo é o secreto. Eu concordo muito, né? Porque é através do anonimato em que o Senhor ele gera a transformação para que ela seja levada a público, né? A gente vai passeando por alguns lugares e a gente vai vendo as pessoas, mas como eu escuto a voz de Deus,
Como que eu tenho esse relacionamento, como eu sei o que Deus tem para mim, né? E eu respondo de uma forma muito simples. Se minha mãe me gritar a 100 metros daqui, mesmo eu não vendo ela, eu reconheço a voz dela. Porque eu nasci dela, eu tive um relacionamento com ela. Então não preciso ver ela para entender que é ela que está me chamando, né? E tudo isso começa a partir de quando nós nos permitimos nascer de novo de Cristo, interiormente, exteriormente. A nova criatura não é só mudança de hábitos, é mudança de coração, é mudança de mente. A mudança de hábito às vezes pode ser externa, né? Pode ser um pouco falsa, mascarada, né? Mas quando gera uma mudança interior primeiro, para depois mudar o exterior, é poderoso demais, né? E aí, tendo esse relacionamento com o Senhor, nós entendemos aonde nós queremos chegar, quem nós somos, para onde nós iremos e o que o Senhor está fazendo. Amém. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um mapa que representa as nações. Deus, ele olha para as nações, ele não olha apenas para uma nação específica. Nós cremos, da último live que nós fizemos, nós falamos sobre missões. Eu creio que Deus está preparando e enviando missionários a diversos lugares das nações. Quando nós lemos Mateus 24, versículo 14, a Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado a todas as nações, raças, línguas e povos, eu, Senhor, voltarei. Perseverem até o fim, e aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa de vida eterna. Amém? Que nós possamos honrar o legado do Gregório, possamos honrar o legado de muitos profetas, pessoas que investiram, oraram, derramaram lágrimas que foram como sementes, que tinham corações quebrantados, que eles querem ver uma geração que se levanta, uma geração que proclama o evangelho do Senhor. E também eu entendo que despertamento me faz lembrar aquele relógio antigo, né? Quem é das mais antigas vai lembrar aquele relógio que tinha aqueles sinos, eu não tenho aqui para mostrar, mas os mais antigos vão lembrar. E hoje nós temos os celulares que você coloca e programa o seu horário para você despertar. E ele cumpre muito bem o seu propósito de despertar. Mas quando nós estamos com sono muito profundo, estamos cansados por causa das atividades, quando nós nos concentramos naquilo que não é para nós nos concentrarmos, focamos os nossos olhos nas coisas da terra, acontece que o relógio vai despertar. Deus está despertando, mas esse despertador de Deus, ele tem um propósito de fazer você abrir os seus olhos, mas não tem um propósito de fazer você levantar da cama, porque Deus desperta, mas o levantar da cama é seu. Deus está despertando. Então você precisa entrar nesse avivamento, nesse despertamento, sair do sono profundo e se posicionar naquilo que Ele está fazendo. Amém, irmãos? Obrigado pela participação de todos vocês. Nos vemos na próxima transmissão, na segunda-feira que vem, que será... Nós estamos vendo algum tema, se vocês tiverem sugestões, também manda para todos nós. Que vocês tenham essa sensibilidade de ensino no Espírito, que vocês busquem o Senhor no lugar secreto, e Ele vai expor você no público. Espero que essas palavras tenham edificado a sua vida, como tem edificado a nossa vida também. Deus abençoe a todos vocês, nos vemos na próxima oportunidade. Amém. Amém.